Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, trazendo boas novas, notícias muito positivas em meio a tantas situações tão complicadas que andam afetando o nosso lado emocional. Vou trazer também algumas imagens que beiram o surrealismo que estão sendo produzidas por essa gente que nós combatemos todos os dias. As boas novas têm a ver com isso. Essa gente que nós combatemos, aqui no Brasil, e pelo que nós estamos vendo, fora do nosso país também, eles não estão no campo político, né, que a gente possa chamar de racional. Nós não estamos combatendo pessoas que são da direita, que são conservadores, não. Essa é uma outra luta. O que nós estamos combatendo são vigaristas, são espertalhões, são estelionatários, são negacionistas, criminosos. Tudo isso junto. E aí, gente, a nossa tarefa fica mais complexa. É por isso que eu estou aqui hoje. Nós vamos desmascarar mais algumas figuras, enfim, e dar mais algumas informações de última hora. Bom, se você está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, convido você a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, vinda, e venha fazer parte aqui das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário, assista os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, recomende, enfim, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, um assunto fundamental, né, que está movendo o mundo, né, ainda é o conflito envolvendo Israel, Hamas, Palestina, faixa de Gaza, enfim, essas questões todas. A cobertura jornalística, ela agora vai tender a observar, né, basicamente o que Israel e os seus aliados, seu aliado principal, né, enfim, o que farão em relação ao conflito, em relação à ocupação na faixa de Gaza, enfim, a gente vai ver muitas cenas e vai ver ainda mais conflitos que serão gerados em função dessa situação. Matéria de hoje é: Israel entra por terra na faixa de Gaza em busca de reféns do Hamas. Bom, é impossível a gente prever o que vai acontecer. Isso ainda vai despertar muitas emoções e muitas reflexões no Brasil e no mundo, né? Bom, esperamos todos que no final disso tudo se encontre uma solução, a humanidade encontre uma solução que possa resolver de uma vez por todas essa questão, né? Pelo menos a médio prazo, enfim, se não puder ser resolvido agora, né? Bom, em meio a essa situação, a gente vai vendo os intelectuais, entre aspas, do bolsonarismo fazendo as suas aparições sempre do lado errado da história. Gente, Dudu Bananinha, em meio a tudo que está acontecendo, faz a seguinte publicação no dia de hoje: a enorme pressão pública no caso George Floyd influenciou o processo e o julgamento do policial Derek Chauvin, apesar da falta de provas de assassinato, é o que sugerem os documentos judiciais. Então, tudo que você viu envolvendo o George Floyd, o policial esmagando o pescoço dele, o óbito dele na sequência, isso tudo não existiu, tá? Porque o Dudu Bananinha está dizendo para todas as pessoas do campo da extrema-direita que a história é outra. Continua o texto dele. A autópsia de George Floyd concluiu que não havia indicações médicas de asfixia ou estrangulamento. A causa da morte foi overdose de fentanil. Ah, é mesmo, Dudu Bananinha? Que coisa, hein? Gente, é um negócio... Eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que a gente classifica o comportamento dessas pessoas? É um comportamento político? Se vocês olharem todas as matérias do mundo, quer dizer, o mundo está equivocado. Só a extrema-direita que está dizendo que aquele policial que estava esmagando o pescoço de George Floyd foi ao contrário. Foi George Floyd que com seu pescoço estava esmagando o joelho do policial, que lépido e fagueiramente estava olhando para as câmeras, enfim. A condenação no júri nos Estados Unidos foi mentirosa, foi falha, as perícias, os testemunhos, as imagens, tudo mentira. Só o Dudu Bananinha e a extrema-direita para dizer que a história é outra, né? Duas novas autópsias afirmam que George Floyd foi morto por asfixia. Gente, vocês podem pesquisar matéria no Brasil e no mundo, matérias no Brasil e no mundo, que vocês vão ver sempre a mesma conclusão. Mas, enfim, é o negacionismo, né, irresponsável, dantesco, né, que faz parte do método político dessa gente. Ontem o Dudu Bananinha foi escorraçado de uma rede de televisão na Argentina. Reparem bem, Dudu Bananinha e outros deputados de extrema-direita usaram dinheiro público para irem para a Argentina
a pretexto de fiscalizarem, observarem a eleição. Mas não foi isso que eles foram fazer lá. Eles foram participar, tentar influenciar nas eleições na Argentina. Isso é uma coisa absolutamente irregular. Então, eu farei uma representação à Câmara, à Procuradoria-Geral da República, para examinarem esse assunto, né? Se é possível, nós aqui no Brasil patrocinarmos deputados de extrema-direita para influenciarem diretamente nas eleições de um outro país. Pode isso? Está liberado? Enfim. E o Dudu Bananinha, ele foi escorraçado ontem, essas cenas estão circulando por todos os cantos, né, aqui no Brasil. Mas eu chamo a atenção para uma outra coisa. Em dado momento da entrevista, ele disse o seguinte, que fazendo a pauta de extrema-direita na Argentina, que contaminou muito o Milei. Eu acho que foi isso que tirou muito voto dele no final da história. Porque os argentinos, eles começam a olhar para esse tipo de discurso, eles falam assim, vem cá, o cara foi derrotado lá no Brasil, né? Ele foi expulso do poder lá, praticamente, né? Com toda a máquina, com tudo que se fazia. Então, boa coisa não deve ser. E ele fez um discurso daquele de ultradireita, dizendo que o Milei era o único que assinou um abaixo-assinado lá, um apoio a um cineasta de extrema-direita que fez um filme que a direita está comemorando muito aí, que denunciaria pedofilia, tráfico de órgãos, tráfico de crianças, enfim, né? E os outros candidatos na Argentina não têm nenhum tipo de ligação de combate a essa pauta. Portanto, os outros todos são ligados ao crime e o Milei seria o único santinho preocupado com crianças, né? Vamos acompanhar isso aí e, na sequência, o momento que ele é escorraçado. Vamos lá. Comprometendo a luchar contra o tráfico de niños y también de la pedofilia. Y me preocupa las armas en las manos de los criminales. Los criminales ya las tienen. Por mejor que sea la policía, ¿cuánto tiempo tiene para llegar hasta tu casa si entra ahí un criminal? Entonces, cuando estamos hablando de armas de fuego, y mira que no es tan simples así. É o mesmo discurso aqui no Brasil, né? Ontem, no discurso, após as eleições de todos os candidatos, o Sérgio Massa, que surpreendeu muitos analistas, né? A eleição ainda está continuando, tá, gente? Não tem nada definido na Argentina, mas foi uma reviravolta muito importante. O Sérgio Massa, ele falou, olha, nós defendemos uma Argentina que as crianças possam ir para suas escolas com mochilas contendo livros e não armas. Então ele salientou que esse discurso bolsonarista lá está dividindo o território, que os argentinos eles pensaram duas vezes antes de mais nada. Aí chega o momento que o Dudu Bananinha, depois do proselitismo aqui, ele irrita ali os apresentadores, né? E ele acaba sendo escorraçado. Vamos lá. Não pode ter problemas com a polícia, com a justiça, tenés uma idade mínima, em Brasil é necessário fazer um exame prático de disparo. Então, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Aí esgotou a paciência do jornalista e falou assim, olha, o povo argentino é muito generoso, né? Porque ficar escutando esse tipo, trazer esse tipo de gente, né? Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder. Por isso que os brasileiros com lógica, né, sacaram o pai da criatura aí do poder, né? Bom, o Dudu Bananinha tinha feito aqui um post, né, anterior, já influenciando, ou tentando influenciar na Argentina, nas eleições lá. Ele colocou, se preocupa a casta política, então é positivo. Queria colocar avante, colocou aguente Milei. E aí ele coloca aqui uma matéria, né, eventual vitória de Milei preocupa o Brasil, diz Haddad. Só que é o seguinte, o Milei, ele não está fazendo nenhum tipo de combate à casta política da Argentina. Tanto é que no discurso dele ontem, o que ele fez? Ele já mudou completamente, ele já está virando um Mileizinho paz e amor. Ele agora quer o apoio da casta política que ele dizia que combatia, né, para combater agora o kirchnerismo, né, na Argentina. Então, o Milei, segundo colocado, diz que está disposto a fazer acordo com o partido que ficou em terceiro. Ah, é? Então, aquele negócio de casta, de usar motosserra, de combater os privilégios, isso tudo acabou, né? Agora ele quer derrotar outra coisa. Então, gente,
é a vigarice aqui do lado, né? A questão é que muita gente compara o Milei com o Bolsonaro. O Milei é um cara muito mais preparado, é um cara que tem muito mais eloquência, ele tem mais conteúdo. Mas as ideias são absolutamente ultraliberais, que nem mesmo o liberalismo na Argentina consegue aceitar. Então, enfim, é um processo que a gente já viu muitas vezes, né, de rejeição, de esgotamento de situações que estão acontecendo num país, enfim. Mas é um fenômeno. Um ministro da Economia de um país que está com a inflação tão alta ainda receber os votos da maior parte dos argentinos nesse primeiro turno. E aí a gente chega aqui a uma imagem do campo do surrealismo, né? O Carluxo publicou esse vídeo aqui, gente, nas redes dele, com os seguintes dizeres em cima, né? Temos que unir a direita. Aí coloca aqui um bando de homem musculoso, de sunguinha, de fio dental. Tem um fundo musical aqui, a música do James Brown. Eu estou tirando a musiquinha porque senão vai dar problema aqui de direitos autorais, tá? Mas as cenas que foram exibidas pelo Carluxo foram essas aqui. Gente, o que isso tem a ver? O Carluxo, eu acho que ele fica assistindo muito essas cenas, né? Fala assim, não, eu vou compartilhar isso aí com meus parceiros, o pessoal da extrema-direita. São coisas assim que realmente fazem muito sentido, né, nesse mundo que a gente está vivenciando, né? Aí o textinho em cima está nova direita, isentão, indo para o debate com a esquerda, né? É um negócio, gente, eu não sei se Freud explica, ou talvez nem Freud conseguisse explicar, né? O outro filhote também, publicando, o Flávio Bolsonaro, somos a favor da liberdade, da democracia, contra a bandidagem, contra abusadores e pedófilos. Ou seja, esses caras perderam completamente o discurso relacionado à realidade. Eles estão apegados a pautas morais, ao medo, ao pânico moral. Só que nós estamos aqui para desmontar esse tipo de estratégia bandida desses criminosos, né? E estamos avançando aqui. Bom, se você quer saber mais alguma coisa do Milei, vou colocar para vocês um link aqui que mostra que a história familiar dele é complicada pra caramba, né? Ele apanhou muito quando era criança e não aceita os pais, tá brigado com os pais, ele inclusive se recusa a falar o nome dos pais, ele chama de progenitores biológicos, que ele não tem. E ontem, quando foi no discurso lá de agradecimento dos candidatos, o Sérgio Massa, ele colocou a família toda no palco, né, e mostrando que a importância da família, como é importante se tratar da família, e que a Argentina é uma grande família. Essa foi uma crítica paralela que o Massa fez a essa questão do Milei ser um cara que não tem família, que é brigado com os pais e que não tem filhos, e que no lugar dos filhos ele tem uma série de cães, enfim. É uma figura desse jeito, né, gente? Acaba o elemento também subjetivo moral influenciando no meio desse pacote todo. Os jornais aqui hoje estão fazendo algumas avaliações desmerecendo aqui o que está acontecendo, colocando coisas como essa aqui, ó. Medo do argentino de perder subsídios garante a Massa segundo turno contra Milei. Lê a análise. Não é perder subsídios, não. É destruir a economia de uma vez por todas, que já anda muito combalida, e tirar todos os direitos do povo argentino e jogar, de fato, o povo argentino no abismo. Bom, vamos ter eleição no segundo turno daqui a alguns dias, né? Até lá, muita água vai rolar e nós aqui estaremos observando aí esses movimentos todos e compartilhando com vocês as informações que tivermos, tá bom, gente? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Hoje era para chegar um pouco mais cedo, mas tive alguns problemas técnicos. Amanhã eu estou um pouco mais cedo, tá bom? Um grande abraço, mais tarde a gente se vê. Tchau!